Graça e paz, bom dia. Espero que esse culto hoje seja uma bênção para você. Espero que na sua casa, onde você estiver, que você possa celebrar ao Senhor, ouvir aquilo que Ele tem a dizer ao seu coração. Com certeza nós não estamos vivendo dias fáceis, são momentos muito difíceis. Talvez você tenha alguns casos na sua família de Covid, mas espero que em Deus você esteja com toda a sua fé e a sua esperança, sabendo de que Ele é fiel e justo para nos abençoar, e mesmo que a morte nos alcance, nós sabemos que esse não é o nosso fim, porque o nosso Senhor Jesus Cristo já venceu a morte, não é mesmo? Então que em nome de Jesus você esteja vivendo dias de fé e esperança, e você esteja sendo um promotor da fé, um promotor da esperança àqueles que não têm. Então em nome de Jesus eu louvo a Deus por poder celebrar com vocês nesta manhã e espero que seja bênção para você. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito. Te agradecemos porque mesmo as aflições, elas são necessárias para que nós possamos crescer no Senhor, Pai. Te agradecemos porque sabemos, Pai, que andando pelo vale da sombra da morte, ainda assim o Senhor é conosco, Pai. E nós estamos felizes por isso, Pai. Apesar de toda a preocupação, apesar de muitas vezes o nosso coração ser tomado por uma angústia às vezes, Pai, por causa de tudo que temos visto, Pai. Mas nós te pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos mantenha, Pai. Nos mantenha na caminhada de fé, Pai. Olhando para o autor e consumador das nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus é o que eu peço, Pai, a Ti. E te agradeço por este dia. Te agradeço por este momento. Que o Senhor fale a cada coração, Pai. De cada pessoa que tiver contato com esta celebração. Seja agora, Pai, ou seja futuramente, Deus. Obrigado por tudo, Pai. Fala conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Amém?
Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o
Amém, Senhor. Pai, obrigado, Senhor, por mais esse dia, por mais essa semana, Pai. Obrigado pela oportunidade de estar na sua presença, Senhor, de estar junto com a nossa família, Pai. Abençoe cada um, nos dê saúde, Senhor, que nós possamos, Pai, estar atentos a Ti, Senhor, e ter a consciência, Pai, que nós necessitamos de Ti, Pai. Todos nós necessitamos, Pai. Então, assim como diz essa próxima canção, Pai, que nós possamos, Pai, ter essa consciência e cantar com o nosso coração como oração mesmo a Ti, Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Da salvação, Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aceita com os meus erros, falhas e temores.
Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Salmos, capítulo 23. Salmos 23. É um salmo muito conhecido, não é? Ele e o 91 brigam ali para nós sabermos qual é o mais, né, conhecido por todos. E o Salmo 23, além de muito conhecido, também é muito bonito, né? Talvez por isso ele seja tão conhecido. Nós vamos ler o Salmo inteiro, mas eu quero hoje falar com você a respeito do versículo 4. Mas nós vamos ler ele inteiro, amém? Salmos 23 diz assim: O Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Amém? Que o Senhor fale ao seu coração nessa manhã e que você tenha aquilo que você tem de necessidade no seu coração. Talvez aquilo que você sabe, ou mesmo aquilo que você nem entendeu e percebeu ainda, mas o Senhor que sonda e conhece os nossos corações, sabe e alcança e nos fala. Amém? Bom, esse salmo, como eu disse, é um salmo muito conhecido, não é? O Salmo 23 ele pode ser dividido em 3 partes. A primeira parte fala do homem como ovelha. A segunda parte, não é, fala do homem como um companheiro, e de Jesus, o do Senhor, como um companheiro. E a terceira parte fala do homem como um hóspede e o Senhor como um anfitrião. Não é? Então, do versículo 1 ao versículo 3, nós vemos ali a metáfora do pastor e a ovelha. E esse primeiro trecho, ele é grifado por essa expressão, nada terei falta. A segunda parte, nós vemos ali Jesus, o Senhor, né? E aqui eu vou assumir, logicamente, a Jesus, como o seu companheiro. E aí essa parte ela é grifada pelo não temerei. Okay? E o homem aqui, na verdade, ele é o peregrino, né? Ele é o companheiro de uma caminhada. A terceira parte, que é o versículo 5 e 6, então agora vemos o Senhor como um anfitrião que nos recebe em sua casa. E essa parte tem como grifo o voltarei à casa do Senhor. Então, nesse texto nós podemos dizer que nós somos ovelhas do pastor, somos peregrinos com um companheiro de perto e somos hóspedes, ou somos aqueles que são recebidos na casa do grande anfitrião que é o Senhor. Nós não temos falta de nada, nós não tememos a mal nenhum e nós voltamos à casa ou voltaremos à casa do Senhor ou habitaremos a casa do Senhor. Como você percebe, esse texto ele traz uma série de fatos. Então, quando ele fala a respeito de não ter falta, ele mostra logo na sequência que nós como ovelhas no Senhor, nós temos toda a abundância. Quando ele fala a respeito dos pastos verdejantes, ele fala a respeito do descanso, quando ele fala a respeito das águas tranquilas, e ele fala a respeito da renovação, quando ele fala refrigera a minha alma, ou revigora-me o vigor, não é? Então ele traz de volta, quando eu estou cansado, ele me fortalece novamente. No segundo trecho, quando fala sobre o perigo, ele fala da proteção do Senhor com o seu cajado, com o seu bordão ou a vara. Então ele fala da proteção, do apoio do Senhor nessa caminhada. E na terceira parte, nós temos aqui então o anfitrião. Quando a gente lê esse texto que fala que ele unge a nossa cabeça, é porque essa era uma prática da época que um visitante, quando chegava, ele era ungido. Lembram? Se vocês depois forem lá em Marcos, no capítulo 14, vocês vão ver lá a história em que
Jesus, na sua última ceia, né, antes da sua última ceia, quando ele estava na casa de uma pessoa, vem uma mulher, quebra um vaso, né, que tem ali uma especiaria, e começa a ungir ao Senhor. E unge, e as pessoas criticam ela por causa do valor daquilo que ela estava desperdiçando. E eles dizem, olha, tem tantos pobres que você poderia abençoar com isso, que dá 1 ano de trabalho. E aí o Senhor ainda diz assim, olha, ela escolheu a melhor coisa a se fazer, ela escolheu me honrar, estando eu aqui. Eu cheguei e não tive honra, mas ela escolheu me honrar e me preparar para a cruz. Né? E ele ainda diz o seguinte, olha, os pobres vocês vão ter sempre, mostrando que para Jesus a questão da pobreza era muito maior do que simplesmente a falta de uma pessoa. Né? E aí então nesse texto nós vemos que ele unge ele nos recebe como hóspedes ilustre, como hóspede importante, unge a nossa cabeça. Né? Ele diz aqui, o meu cálice transborda. Né? Porque o Senhor está sempre a nos dar alegria, a nos revestir do seu poder. E aí ele ainda continua aqui e diz, me acompanharão todos, a sua bondade e a tua fidelidade, me acompanharão todos os dias da minha vida. Voltarei à casa do Senhor. Perceba, eu quero frisar com você hoje o versículo 4, dado que estamos vivendo. E vamos ler novamente o versículo 4 que diz assim, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Sabe, hoje em dia a gente vive um negócio que os filósofos chamam de a era da pós-verdade. O que isso significa? Que eles tanto falam, às vezes você já ouviu aí no jornal. Né? O que é a era da pós-verdade? Em que a gente tem um fato, e quando as pessoas noticiam ou comentam esse fato, dado a pulverização de falas por causa das mídias sociais, as pessoas ignoram o fato em si e a frieza do fato, mas elas interpretam, e aí elas usam aquilo de acordo com o que lhes é importante interpretar. Então, se eu quero ir contra o governo, eu pego aquela notícia, ok? E eu digo ela de uma maneira que vai contra o governo. Se eu quero falar a favor do governo, então eu pego uma notícia, aquela mesma notícia, só que agora eu falo ela de uma forma que eu vou contra o governo. Para dizer o que é isso para você? As pessoas ignoram o fato para ir para além do fato. Por isso é a pós-verdade. A verdade seria o fato. Mas agora as pessoas dizem o que é o fato, recheado ali, ou coberto, né, por aquilo que elas querem transmitir de suas ideias. E isso é um grande perigo. Por quê? Porque isso nos tira da realidade muitas vezes. Por que isso? Porque aí isso faz com que a pessoa ignore o fato de que, por exemplo, o coronavírus, né, a Covid, é algo transmissível e você precisa usar máscara. Então aí, porque a máscara, para algumas pessoas, vira uma questão política, a pessoa não usa a máscara para dizer o quê? Eu sou a favor de um, eu sou a favor de outro. Entende? Então se usa um fato que tenha a sua verdade, tenha a sua realidade. Olha, transmite e precisa o quê? Precisa usar os cuidados. E isso é o que nós temos que ter em mente. Nós, principalmente os cristãos, nós precisamos ter sabedoria do Senhor para, dadas as notícias, dados os fatos que nos são entregues, a gente tem que dar um passinho para trás, orar ao Senhor e falar, Senhor, nos dá a sabedoria de ler essa informação. Porque, infelizmente, nós vivemos uma época em que o fato é ignorado, ou ele é dito de uma maneira, para que então se revele uma verdade. Veja, eu vou dar um exemplo dessa semana para você, para ser bem atual e para datar bem, né, o vídeo, a pregação. Essa semana saiu uma notícia de que o Brasil teve uma queda de 4,1% do PIB. Estou correto? Foi isso? Foi isso? Muito bem. Aí você abria lá a sua mídia social e tinha gente que falava assim, só 4,1%. E aí mostrava outros países que teve uma queda muito maior. E aí falava assim, só 4,1% e falava pró-governo. O mesmo fato. Caiu 4,1%, aí você abria lá e tinha outra pessoa falando, mas na época da Dilma caiu... Por que eu estou dizendo isso? Eu não quero trazer para você e dizer de que lado eu estou ou o que é importante. O que importa existe um fato. Qual é o fato? Caiu 4,1%. Daí por diante você tire a conclusão que você quiser. Estamos numa pandemia, não estamos, antigamente era pior, não é? Não é verdade?
Mas qual é a questão? Que as pessoas têm os seus interesses. Quando nós olhamos para esse texto, no versículo 4, nós percebemos nós podemos ter a mesma leitura. Existe um fato. Mas existe um fato concreto, um fato visível, e existe outro fato, o abstrato interior e pessoal. Olhe comigo. O versículo 4 diz assim: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte. Isso é um fato. O vale de trevas e morte. O peregrino. Lembra que eu falei que esse trecho fala a respeito do peregrino? Ele está saindo de um lugar e voltando para a sua pátria. Por isso que a palavra diz que nós somos forasteiros, peregrinos nessa terra. Por quê? Esse não é o nosso lugar de habitação eterna. Nós vamos morar no céu. E é para lá que estamos indo, é para lá que estamos nos preparando. Tanto que nós já vivemos muitas realidades que lá já existem aqui. Então, comete um erro quem acha que vai conseguir viver o céu nessa terra. Não vai conseguir. Você vai conseguir ter a experiência interna dessa verdade. Mas, externamente, existe um fato. O mundo jaz do maligno. A sua experiência interior pode ser melhor. E é isso que esse texto fala. Então, olha, o fato é: o vale de sombra e morte está à frente. Então o peregrino está vindo andando e de repente ele se encontra num lugar que ele olha e fala: ó, tem um vale de sombra e de morte. Esse é o fato. Fato. Segundo fato, eu vou andar por aí. Para eu chegar aonde eu quero ir, eu tenho que passar por aí. Não tem como. Aí uma pergunta para mim e para você. Tem como nós não participarmos da Covid? Ó, não estou participando, não vou pegar. Tem como você declarar isso? Dizer que não vou pegar. Ó, eu já decidi. Fiz uma escolha aqui, ó. Estava vendo aqui, tem esse caminho Covid, esse caminho aqui que não tem, então eu vou por esse aqui que não tem. Não tem como, tem? Não tem como, porque nós estamos neste mundo. Esse é um fato. O problema está aí. E olha, talvez, eu vou dizer pessoalmente, eu não lembro de ter vivido uma época em que esse texto fosse tão visível. Um vale de trevas e morte. Talvez eu pessoalmente, na minha história, nos meus 35, quase 36 anos, eu não vivi uma época como essa. E se você viveu, compartilhe comigo depois da sua experiência. Eu fico pensando quem viveu na época da Segunda Guerra Mundial, que deve ter sido uma coisa também assustadora. Porque aí nós estamos falando de um outro nível, né, de problema, que não se resolve com máscara. Em alguns casos, talvez sim, né? Mas veja, o fato é: o vale de sombra de morte está pelo caminho do peregrino, que vai em direção à sua casa, onde ele vai habitar para sempre. Esse é o fato. Mas existe no texto, e o segundo fato é que ele vai andar por esse caminho. Não tem outra rota. O GPS colocou lá, o GPS de Deus falou: ó, vai ter que passar por dificuldade. É que nem na nossa vida, a gente vive uma época que todo mundo foge do sofrimento. Ninguém quer sofrer. Quando, na verdade, às vezes a gente percebe que o sofrimento ele é inevitável. E, aliás, a gente percebe que no final do trajeto do sofrimento, nós saímos maiores, saímos melhores. Se passarmos bem por esse trajeto. Não é? Então, muitas pessoas pregam que não existe sofrimento, uma vida... Mas o sofrimento muitas vezes é inevitável. Quer ver um exemplo disso? Como foi no começo da pandemia? Comecinho do lockdown. Violino na sacada, não era? Música na sacada. Ajude os motoboys, ajude... Todo mundo estava achando que ia ser só 1 mês, 2 meses. Mas agora já faz 1 ano. E como está hoje a sua sacada lá? Quando você sai na sacada, quantos shows na sacada tem? Por quê? Porque o sofrimento ele é inevitável. Para que nós cresçamos. Ele é inevitável. Para que nós percebamos algo que também é um fato. Eu e você. Esse é o fato externo e o fato, vamos dizer assim, público. Agora, olha o fato abstrato, interno e pessoal. Não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. Segundo fato. Eu não vou temer. Temer é uma escolha. Andar com medo é uma escolha. Ou melhor, parar de medo é uma escolha. Então você tem o caminho. O caminho, o vale de sombra e morte. E você pode optar por não
entrar por esse caminho. No sentido de, estou com tanto medo que estou parado diante dessa situação. Estou com tanto medo que eu cada vez mais me tranco na minha casa, e aí não estou falando no sentido do isolamento ou do afastamento, mas cada vez mais eu estou me fechando em mim mesmo, porque eu não sei o que fazer. Veja, o salmista diz, não temerei perigo algum. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Esse texto diz, ignorarei o perigo? Não. Não temer é totalmente diferente de ignorar. Ok? Ignorar o perigo, veja, esses dias eu sei que com quem eu estava conversando, falando sobre nadar e tal, e eu não sei nadar. Sei nadar na piscina quando dá pé. Ou seja, não sei nadar. É a natação do Kiko, lembra lá? Que ele fica só a perna dentro d'água. Essa é a minha natação. E aí não sei o que eu estava falando, aí a gente comentou assim, eu falei assim, olha, só morre afogado quem sabe nadar. Por quê? Porque normalmente quem sabe nadar, o que ele faz? Não é que ele não teme, ele ignora o perigo. Então o que quer dizer isso? Se eu for entrar num rio, ou no mar eu passo, mas no rio eu vou pôr uma boia, pelo menos. Né? Vou pôr alguma coisa que me dê uma segurança, eu vou fazer. Agora, tem o que ignora o perigo. Normalmente é o que confia muito em si mesmo. Bonitão lá. Aí vai. Só que aí lá no meio ele descobre que a correnteza era maior, o rio puxava mais, não sei, não conheço. E aí o que acontece? Ele morre. Então, não só morre no caminho de vale de morte, aliás, morre no caminho de vale de morte quem ignora o perigo. Quem ignora o perigo. Mas o texto não nos diz isso. O texto nos diz, não temerei perigo algum. Por quê? Segundo fato, pois tu estás comigo. Diga isso, ele está comigo. Muito bem. Perceba que esse texto, ele varia o pronome com relação ao Senhor. No começo ele usa a terceira pessoa, no singular, ele. Ele é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Agora, quando ele entra no vale de sombra de morte, o que era ele agora se torna o Senhor. Se torna tu ou você. Porque isso fala a respeito da proximidade. É no vale de sombra de morte que aquele que andava à frente, que eu olhava a uma certa distância, agora ele está pertinho. Agora ele precisa vir de perto. Numa distância em que o seu cajado consiga me puxar. O cajado para a ovelha, no caso, ele tinha a função de puxar pelo pescoço. O pastor puxava. Ou mesmo, na caminhada, com o seu cajado, ele se apoiava. O cajado fala de correção e de apoio. Então o Senhor, no vale da sombra da morte, quando a gente olhar para algo e querer desviar a nossa atenção, porque veja, você precisa prestar atenção no vale de sombra de morte. É que nem quando o Waze te manda para umas quebradas, sabe o que você fala? Puxa, agora eu caí em umas quebradas. O que você faz? Abaixa o som, abre bem os olhos, você fala, agora eu tenho que prestar atenção. Porque eu acho que eu estou num lugar meio perigoso. O texto nos diz, eu não tenho medo de perigo algum. Por quê? Porque o Senhor está comigo. Porque no vale de sombra de morte, o perigo iminente pode acontecer. Pode perder o emprego. O seu mercado pode acabar. Glória a Deus que com ninguém aqui isso aconteceu. Pode faltar dinheiro, pode faltar um mantimento. Um dia. Pode vir o medo. Poxa, e se eu pegar? E aquele pânico que você não sabe de onde vem, de tanta informação. Pode vir aquele desespero, mas essa é a hora de você olhar para o lado e ver que Ele, o Senhor, está contigo. E a vara dele vai te puxar e falar assim, não vai aí não. Porque aqui temos uma trilha, e se você sair dessa trilha, você pode se perder. E infelizmente, meus irmãos, nessa pandemia muitos se perderam. Muitos que por causa do afastamento da igreja se perderam. Se perderam, não voltaram. E eu não estou falando simplesmente de voltar à igreja, não voltaram à fé. Não voltaram. Muitos na vida, na caminhada, um dia, por alguma situação, no vale de sombra de morte. Porque é uma situação, às vezes, temerária, e aí a pessoa viu uma luz num lugar, mas era uma luz obtusa ali, uma luz que não tinha a ver com o Senhor. E aí ele foi em direção a um socorro que lhe achava cabido. E se perdeu.
E aí o texto continua e diz assim: a tua vara e o teu cajado me protegem. Mas aí eu quero fazer agora um salto com você, dado esse fato de que nós somos peregrinos. E nesse momento, todos nós, todos os brasileiros, todos os terráqueos, se é que existem marcianos, né? Todos os terráqueos estão passando pelo vale da sombra e da morte. Mas a pergunta é se você vai temer, se você vai se deixar caminhar em temor, ou paralisar em temor, se você vai esquecer que o Senhor é com você. E aí, mas olha só que interessante, o versículo 6 diz assim, ó: sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. E aí algumas versões diz: e habitarei na casa do Senhor. Mas a minha diz assim: e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Esse texto nos revela que nós, na nossa peregrinação, estamos indo a um lugar. E esse lugar é o céu. O que isso significa? Você não deve temer o vale de sombra e de morte. Sabe por quê? Você não deve temer porque Jesus já fez esse caminho. Não é uma trilha fechada. Não é um caminho que precisa abrir a mata. Ele já fez esse caminho. Ele já passou pelo vale. Basta você ir lá em Marcos, capítulo 14, 15, ou mesmo João, capítulo 17, 18, e você vai ver que Jesus já fez esse caminho. A trilha já está feita. Sabe quando você vai num lugar, eu não sei se você já se perdeu na mata fechada. Não, eu nunca me perdi na mata fechada, porque eu também lembro do negócio que eu falei do perigo, do você, né? Então, eu não ignoro o perigo. Mas você vai fazer trilha, ninguém vai fazer trilha na mata fechada. Todo mundo faz trilha onde já existe uma trilha. Porque toda trilha indica que existe uma chegada. O vale da sombra não precisa ser temido, porque esse caminho que assusta já foi feito. Seria como dizer o seguinte: olha, Jesus, eu estou vendo essa trilha, eu não estou garantindo aí de entrar. E ele olha para trás e diz o seguinte para você, ou para o lado, pega na sua mão e fala: não, eu já andei aqui, eu já andei, eu estou contigo, eu estou contigo, eu estou contigo, eu já passei esse caminho. Mas e se eu tiver fome, Senhor? Não, eu já passei fome. Mas e se eu tiver sede? Já passei sede e me deram vinagre. Não, mas e se eu for machucado? A Bíblia diz isso a respeito dos hebreus, e nós podemos dizer isso de nós. Nós não chegamos a ter que confessar a nossa fé até a morte, ou até sofrermos em carne. Ainda não. Mas e se tivermos que passar por isso? O Senhor é conosco, porque Ele já passou por isso. E aí, se nós um dia chegarmos a esse lugar, que tenhamos então a experiência que teve Estevão, que sendo apedrejado, olhava e dizia: ó, eis que vejo o meu Senhor. Para dizer o seguinte: Estevão estava sendo apedrejado. Não era pedrinha não, gente. Você não faz ideia, menção do que era ser apedrejado. Você ficava numa situação amarrado que você não podia escapar. Você era alvo fácil. E sendo apedrejado, Estevão disse isso: eis que vejo o Senhor. Com alegria. Você sabe o que é alguém estar sendo apedrejado? Com alegria. Essa pessoa entendeu que no vale da sombra e da morte ele não precisava temer mal algum, porque o Senhor era com ele. Assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, Ananias, Misael e Azarias, que na fornalha não negaram. Diante da fornalha, a fornalha era tão quente que quem foi jogar eles morreu queimado. Mas ainda assim eles não negaram. E foi dentro da fornalha que eles descobriram que o Senhor era com eles. Existe um fato que é o perigo iminente. Existe um fato, o vale da sombra e da morte. Existe um fato, nós vamos passar por caminhos assim. Mas existe um outro fato, que é o que vale para mim e para você. O Senhor é conosco. E nós não precisamos temer mal algum, porque até a morte ele já venceu. O que isso significa? Que se você morrer hoje, morrendo, você abre os seus olhos na glória eterna do Senhor e sendo ungido da cabeça aos pés para sempre pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque é lá a nossa casa.
Tem cristão que ama muito o mundo. Ama o mundo demais, gente. Ama demais. A gente tem que parar de amar o mundo. Parar de amar as coisas que tem aqui, começar a caminhar como quem está indo para o céu de fato. E começar a valorizar as coisas que estão para o céu. Tem cristão que está frustrado e triste porque não colhe coisas que o evangelho não planta. O evangelho não planta riqueza. O evangelho não planta prazer como o mundo dá. O evangelho não planta poder, fama. Isso o evangelho não planta. E aí o crente está frustrado porque não colhe o que o evangelho não planta. O Senhor nunca prometeu você ser rico. O Senhor nunca prometeu você ter o melhor carro do ano. O Senhor nunca prometeu nada disso, você viajar o mundo. Pode ser que você faça tudo isso. Porque Ele faz a gente caminhar, como o texto nos diz, nos caminhos de justiça, pela vereda da justiça, segundo a honra e segundo o teu nome, o poder do teu nome. Você pode viver tudo isso, mas não é nada disso que o Evangelho promete. O Evangelho promete nós passarmos pelo vale da sombra e da morte, sem temer mal algum. O cara passou pelo Covid, mas não parece, porque ele continua firme. O cara sabe, se cuida, se protege, faz o que é preciso fazer, mas não teme. Perdeu o emprego, mas não perdeu o ânimo. Foi revigorado. Porque como ele foi revigorado desse jeito? Como é que a alma dele está... Porque o Senhor revigora a minha alma. Fechou a empresa. Como pode o cara... E o cara está tranquilo? Está tranquilo. Porque o nosso sustento vem do Senhor. Que eu e você tenhamos isso claro em nossa mente. O fato está aí. Mas existe um fato no meu e no seu coração. Existe um fato, que é o Senhor está contigo. E a vara dele está pronta para te puxar. E que ela puxe a gente, quando for necessário. Quando a gente, ao invés de estar promovendo a esperança, está mais preocupado em maldizer o governo. Quando a gente, ao invés de promover a esperança, está mais preocupado em lamentar as perdas. Que o cajado dele nos puxe e fala, você é quem tem que promover a esperança para esse mundo. Que a vara dele nos apoie. Quando ainda assim a gente tentando promover a esperança, a gente fala, Senhor, mas está difícil. A real é que está difícil, fechamos no vermelho de novo, ou não caiu o pagamento, ou fui mandado embora. Que ele te apoie e fala assim, não, mas continua. Tá dando, aí vai tropeçar, se você pisar, pega o cajado, se apoia e continua a caminhada. E continua, porque tem trilha que é difícil mesmo. O vale da sombra às vezes é difícil de caminhar. Uma vez eu, o Alan e o Daniel, quem conhece o Daniel Guedes, fomos fazer uma trilha maravilhosa, de chinelo. Você vê a experiência, aí é só quem é. Existem duas categorias de peregrino. Os de chinela e os de Timberland. Né? Aí fomos fazer uma trilha de 7 praias, diziam, mas deixa, isso é para outra hora. E aí, uma hora o Daniel lá, que não tinha lá o costume de andar, pegou uma varinha assim para ele se apoiar nos... E assim, eu brinquei, zoei, tirei um sarro na hora, mas confesso que tinha lugares que aquela varinha ali ia me ajudar muito. Dado a chinela escorregando, sabe? Tem hora que, infelizmente, a gente não calçou os nossos pés como deveria com o evangelho da salvação. E isso fala do nosso coração esperançoso. E aí a nossa caminhada começa a ficar mais sinistra. Então que nesse momento o cajado, a vara do Senhor, o bordão dele nos apoie. Então que você não se esqueça disso. O fato está aí. O problema está aí, à vista. Mas o Senhor é contigo. Amém? Vamos orar? Se você tem vivido o medo, se você tem vivido preocupação e você percebe que ela tem te afetado emocionalmente, ou afetado até na prática, impedido você de fazer aquilo que precisa ser feito, se você percebe que você tem tido dificuldade em promover a esperança, eu te convido a colocar a mão no seu coração nesse momento. E diga ao Senhor o que você sente. Se você tem tido medo, diga ao Senhor qual é o medo que você tem. Pode dizer a Ele, de fato, qual é o seu medo. O que você está vendo nessa trilha? O que você está vendo nesse trecho da caminhada?
que está difícil de seguir e a dar os passos. Diga a Ele qual é o seu temor. Diga a Ele qual é o seu medo. Agora ouça, Ele está contigo. O Senhor está contigo. Pai, neste momento eu te louvo, Pai, porque o Senhor é conosco. Te agradeço porque apesar de tudo que temos visto, Pai, nesse vale, tudo que temos percebido, Pai, nesse trajeto que estamos vivendo, Pai, apesar de tudo isso, o Senhor é conosco, Pai. E por isso nós queremos, Pai, ter em nós esse fato evidenciado a cada dia de que o Senhor é conosco e que por isso, Pai, nós não tememos mal algum, Pai. Nós não ignoramos o perigo, não ignoramos, Pai, a enfermidade, não ignoramos, Senhor, a luta com relação à economia do nosso país e com relação ao nosso sustento. Não ignoramos nada disso, Pai. Mas nós não tememos, Pai. Nos cuidamos, fazemos aquilo que está posto em nossas mãos para ser feito, mas nós não tememos, Pai, e continuamos a seguir na caminhada com o Senhor, Pai. E queremos, Pai, nos manter com os olhos atentos, Pai, e com os ouvidos, Pai, atentos, Pai, para não esquecermos que o Senhor está conosco, Pai, ao nosso lado, Pai, caminhando, Pai, e nos direcionando, e que a Tua vara nos puxa, Pai, quando talvez estivermos desviando, Pai, que em nome de Jesus o Teu cajado nos apoie, Pai, o Teu bordão nos apoie quando nós, por acaso, fomos tropeçar ou estivermos tropeçando, Pai. Que Ele sirva de apoio, que a Tua palavra, Pai, como nós lemos essa semana, Pai, que ela seja lâmpada para os nossos pés, Pai, e luz para esse caminho, Pai. Que ela ilumine o nosso próximo passo, mas também ilumine o caminho todo, Pai, nos mostrando que Ele já foi feito por Jesus Cristo, Pai. E que porque Ele foi feito por Jesus Cristo, nós não precisamos temer, porque aquele que fez o caminho, aquele que trilhou esse caminho, Pai, está conosco e conhece cada pisada deste caminho, Pai. E que nós possamos seguir e pisar onde Jesus Cristo pisar, Pai. Que em nome de Jesus, Pai, nós não venhamos a temer a morte, porque o Senhor venceu a morte, Pai. E mesmo que nós, Pai, no nosso físico morramos hoje, Pai, nós abriremos nossos olhos na glória eterna do Senhor, habitando na casa que a nós está preparada, Deus. Sabendo que lá é o nosso lugar, Pai, para sempre. E que essa seja a esperança da nossa vida, Pai. A esperança dos nossos corações, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Amém, Pai. Amém? Saiba disso, o Senhor é contigo.